E nós vamos finalizar o capítulo 14, que tem mais bastante versículos, e o capítulo 15, que é poucos versículos. Então, eu creio, não sei dizer para os irmãos se vai levar muito tempo, acredito que não, mas nós não vamos iniciar o capítulo 16 e 17, porque encerra-se uma parte da fala sobre o milênio, e Isaías começa a profetizar sentenças dos países ao redor de Israel. E aí ele vai trazendo país por país o que Deus vai fazer com aquele povo que não respeitava a autoridade de Israel como um povo de Deus e que sempre vivia atacando Israel como um povo de Deus. Mas nós precisamos finalizar o capítulo 14, que, na minha opinião, é um dos capítulos mais profundos a respeito do inferno e a respeito do destino final dos desobedientes e de Satanás, líder máximo da rebelião contra Deus. E eu quero fazer um breve comentário aqui com os irmãos a respeito da aula passada, da quarta passada, e nós falamos sobre como ele será humilhado pelo inferno, pelos próprios habitantes que estiverem lá, que vão achar que ele iria fazer alguma coisa, e também nós veremos que ele será humilhado também por quem estiver aqui em cima na terra, falando: esse não era o tal Satanás? Não era o grande, poderoso, temido de muitas e muitas gerações? E nós teremos o prazer de estar ao lado de Cristo reinando. Isso pelo menos me anima, né, irmãos? Louvado seja Deus, Então nós vemos aí tudo isso aí. Acredito que a maioria dos irmãos estava na quarta passada, e ele vai ser humilhado. Alguém vai passar por ele e vai dizer aí, volta mais um versículozinho, Victor, ou passa acho que é o 16, é isso aí. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, e dirão, sabe o que ele está dizendo? Que vão olhar e dizer: esse aí? Vamos dizer, esse homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, as pessoas vão debochar e dar risadas e dizer: não me parece tão insultoso, parece inofensivo, está como mais um preso lá embaixo. Então é a mesma coisa que você vê um monte de cachorro, tinha um que é o mais bravo, e quando está preso, o bichinho quietinho, você tem mais esse cachorro aí, não parece que é um bicho tão terrível. É o que eles vão fazer com Satanás. Ele será humilhado pelos próprios habitantes do inferno, os da terra. E nós demos aqui uma linhagem que diz que até as plantações do mundo vai dizer, o mundo vai dizer: agora nós temos paz sobre esse lugar. Porque desde que a queda aconteceu no Gênesis, nós vemos que o mundo geme, a terra sofre. Esse calor não era para estar acontecendo, meus irmãos. Deus não planejou a terra para nós sofrermos assim. A consequência do pecado vai trazer uma degastação, como poderia dizer, degradação. Aí desgastando a terra, e nós sofremos por causa disso. Então até o mundo vai ser um lugar melhor de habitar, e nós já vimos isso, lemos e estudamos no Apocalipse, que haverá paz entre o reino animal, vegetal e o reino humano, que será dominado por Cristo. Não sei de que jeito vai ser isso, Victor, porque não vai mais ter luz do sol, não vai mais ter nada de que nós conhecemos, mas a Bíblia diz que a luz de Cristo vai iluminar os nossos caminhos. Não sei como que Deus vai fazer. Hoje o reino vegetal depende da luz do sol para sobreviver, mas diz a minha Bíblia, a tua, que eu chego a me arrepiar, que o sol e a lua, os seres celestiais vão fugir de diante da presença do Todo-Poderoso. Quem sabe depois eles voltem no seu lugar certinho, pode ser que seja assim. E nós vemos isso nas últimas 2 quartas-feiras, e vamos finalizar hoje, só trazendo um breve resumo a respeito da humilhação de Satanás. E quem vai estar lá, irmão, em Apocalipse 14, do verso 9 ao 12, olhando tudo isso acontecer? Os santos, a igreja. E aí tem uma tradução que diz assim: quem são esses santos? Diz o Espírito Santo: aqueles que sofreram por amor de Jesus. São aqueles que não negaram os mandamentos da palavra do Senhor, E isso é maravilhoso. Eu me alegro muito em saber que eu vou estar lá no meio, em nome de Jesus, E agora nós vamos continuar, então, do verso 16 ao 20, fazendo uma leitura
que punha o mundo como o deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos, quer dizer, nunca houve liberdade. Se alguém foi preso para Satanás, irmão, ele nunca libertou. Ah, não pode ir, meu querido, né? O diabo dizendo para um preso lá no Márcio, que está nas garras dele, que tal onde você vai? Caiu na mão dele, é só se o Todo-Poderoso mandar. É só se o Senhor dizer liberta, senão o diabo, quanto mais ele puder pegar pessoas, mais ele pega. Isso vai ser a história que vai ser contada. E as pessoas vão dizer, mas tu não era o que não libertava um cativo, agora tu tem no meio deles. 18. Todos os reis das nações, todos eles jazem ou morrem, estão mortos com honra. Vamos dizer que hoje morre um presidente de um país, irmão, não vai ter uma grande homenagem para essa pessoa? Vai ter um velório, mas não prestava, né? Vai ter um velório, vai ter todo um cerimonial, os presidentes de outros países vão ir lá, vão homenagear, mas o cara não valia nada. Eles vão morrer com honra. Mas olha o que Isaías disse aí de Satanás. Vai aí, filho, por favor. Porém você vai ser lançado, você não vai ter nem velório, né? Porque a Bíblia diz que o anticristo não vai ser lançado vivo. Não vai ter velório para o cadáver dele. Vai ser lançado vivo direto. Nós vamos ver um vídeo agora que diz que ele vai ser jogado lá vivo junto com um falso profeta e a mesma, como um renovo abominável. E essa tradução na linguagem de hoje diz assim: parece que você foi largado como um aborto nojento. A tradução na linguagem de hoje, ele está dizendo, ninguém quer chegar perto porque parece que você foi lançado como um cadáver pisado. Vocês já viram aqueles filmes que tem destroços de guerra? Perdeu perna, perdeu braço, está tudo aberto ali. Está dizendo, parece que você é como um desses. Como as vestes dos que foram mortos atravessados a espada. Então você parece um desses. Como os que descem ao covil de pedras. Versículo 20 para nós encerrar essa leitura. Com eles não te reunirás na sepultura, não vai ter honra nenhuma. Não vai ter um túmulo que as pessoas vão dizer, aqui morreu Satanás. Não. Porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Então, os teólogos, irmãos, entendem que aqui Isaías está falando do rei da Babilônia em si, mas a grande maioria, na sua cosmovisão de Bíblia, reunindo as profecias com tudo, diz que esse capítulo é a respeito do anticristo. Nós cremos assim, amém, irmãos? Amém. Queremos que esse é o destino final de Satanás e não apenas de um homem, um rei, uma pessoa só, até porque a Babilônia lá no Apocalipse ela é mencionada também, então já não existe Babilônia há muitos anos, então nós teríamos que ter a Babilônia até hoje. Então isso representa, a Babilônia representa o mal, representa Satanás, o rei da Babilônia representa o anticristo. Então as pessoas vão ver ele, vão debochar na cara dele e dizer, mas quem é você? Não era você que era o homem mau, né? E nessa tradução que disse do verso 19, você parece ser um resto de um corpo, um aborto, sei lá, algo que não deu certo e foi jogado fora. Em outras palavras, não quiser nem fazer velório para isso. É isso que ele está dizendo. Então, eu quero que o irmão Vitor coloque para mim o vídeo que eu pedi para ele colocar e dê bastante volume. Meus irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção. Nós não vamos ver todo o vídeo, mas isso aqui é um resumo em áudio e vídeo de tudo que nós estudamos até agora. A batalha do Armagedon, nesse momento aqui, Satanás já está no corpo desse homem como anticristo, já há 7 anos governando a terra. Ninguém mais tira farinha com ele, é ele que manda. E aqui estão os últimos judeus que ele vai matar, que se dizem cristãos. Vai haver conversão no milênio, pessoas que se arrependeram de não ter crido no Senhor Jesus. E nós vamos ver que nesse momento o Senhor desce sobre a Nova Jerusalém, com a Nova Jerusalém, sobre a Jerusalém que o anticristo vai estar, e teremos essa guerra chamada Batalha do Armagedon. Vamos lá, por favor, pode soltar. Já depois dos 7 anos
céus que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Esses são os últimos a entrar na Nova Jerusalém. Vai ser preso por 1000 anos, conforme nós já lemos aqui, Apocalipse 19:20. E a besta é o falso profeta e o anticristo. Vão ser lançados vivos. Isso aí é o anticristo. Tudo isso texto agora, Stefano. Esse é o falso profeta. Dizia que ele era Deus. Não vai ter sepultura, vai lançar vivo mesmo, conforme nós lemos aqui. Essa fé daí, irmãos, é que ficará aberta para as pessoas lerem. Mas camarada que me serviu anticristo, o sopro da boca de Jesus, ó. Fica muito além dos seus versículos. Quem lembra aí, ó? Os abutres, os bichos vão vir comer o corpo deles. Jesus falou alguma coisa, irmãos? Nada. Lançado por 1000 anos aí, esse texto. Nossa, eu estou todo arrepiado. Satanás finalmente foi derrotado e preso em um abismo para que não mais engane as nações até o fim dele. Até o fim do milênio. Pode passar por dúvidas muito pesadas. Só uns segundinhos, vai passando aí de 10 em 10, só 6 isso. O que mais? Vai passando até ele passar essa parte aí. Sobe. Pode soltar? Pode deixar, irmãos? Não pode deixar. Esses aí são os que foram mortos do sopro de Jesus, ou direto do inferno. Nós já lemos todos esses textos aqui, irmãos. Esse aqui não é o lago de fogo, tá, irmãos? É o inferno. O lago de fogo é depois do julgamento que nós vamos ver também. Lá de cima as pessoas poderão ver. Vi também um grande trono branco. Eita glória. E a coroa que estivesse sentada sobre ele era imensurável. Diante do trono estavam todos os que morreram sem a salvação. Não, todo mundo vai passar por Grandes e isso. pequenos, ricos e pobres, todos de pé diante de Deus. O livro da vida foi aberto e todos foram julgados com justiça de acordo com suas obras. Os tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, os que se prostituem, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, Pegue um pouco. e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no mar de fogo. Esta é a segunda morte. Agora sim, essa aqui é a eternidade sofrendo. Esse é o lago de fogo. Todos do inferno vão ser lançados lá, em julgamento.
que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva para o seu esposo. Eita Deus maravilhoso. E ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. Eita, louvado seja Deus. E a morte já não existirá. A criação está gemendo. Já não haverá luto. Ele fará tudo novo. Nem pranto. Coisa linda. Não será Nem dor. do Senhor a luz em nosso meio. Porque as primeiras coisas passaram. Não é lembrarmos disso em meio à dor. Já não haverá noite nem dia. Existe alguém digno, Porque o Senhor Deus brilhará sobre todos nós. alguém que possa desatar os céus e abrir o Louvado livro. seja Deus. O leão Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes Eita Deus. a raiz de Davi que no sangue do Cordeiro. cativo morreu. Ele é digno, Pois levará na cidade santa honra e glória. Ele é digno de louvor. e tem direito à árvore da vida. Será que o Pai nos ama mesmo? Está o Espírito em nosso meio. E Jesus nos Messias foi dar para sempre os que Ele ama. Aleluia, Jesus. Deus irá morar conosco uma vez mais. Existe alguém digno, totalmente puro, alguém que possa desatar os céus e abrir o livro, o leão de Judá, que a morte venceu. Mostrou a grande cidade. A raiz de Davi que vai resgatar. E nós vamos ficar para sempre. Mandamos um bom combate, acabamos a carreira, guardamos a fé. E você? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Eis que veio sem demora. Bem-aventurado que guarda as palavras do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Mais forte para Jesus. Como diz aquela frase popular, né? Eu já chorei bastante vendo esse vídeo. Parece que a gente precisa desenhar, né? Para a gente ver. Meus irmãos, o diabo sabe que isso vai acontecer. Ele tem mais certeza do que você. E é por isso que ele faz tudo para te tirar de dentro da casa de Deus. Isso aqui é tão certo como o ar que nós respiramos. E eu não troco Jesus por nada. Jesus não vai guerrear com Satanás, irmão. Jesus não vai falar nada. Com o peso da sua glória, Satanás vai ter que dobrar o joelho e se humilhar diante de Deus. Ser preso depois dos 1000 anos preso no inferno, que é aquele foguinho primeiro, só aquelas chaminhas, que é aonde o homem rico estava quando Jesus falou que Lázaro foi para o céu e ele estava no inferno, naquele lugar ali. Mas quem está morto hoje, está no inferno sem Deus, vai ser ainda jogado lá no lago de fogo, aonde o próprio inferno vai ser lançado lá. Então o inferno, lago de fogo, ele não é para nós cristãos, ele é para quem não quer servir a Deus. Irmão, isso não é uma história de quando a carochinha. Muitos já disseram que isso foi inventado
para amedrontar as pessoas, mas eu duvido que uma história faz mais sentido que estamos sentindo aqui agora. Eu duvido que uma coisa inventada pelos homens faz nós sentir esse temor que nós sentimos aqui. É a presença do Espírito Santo de Deus. E eu espero receber o meu nome escrito numa coroa e estando salvo com o Senhor Jesus Cristo. Então não negue a sua fé por nada, irmãos, por nada, nada, nada. Isso vai acontecer, querendo o diabo ou não, e ele sabe disso. Inclusive eu cortei pelo vídeo mais curto, que o outro é um pouco maior, 5 minutos a mais, mostra o anticristo conversando com um falso profeta e dizendo: vamos tentar ver se nós conseguimos pelo menos, como diz, retardar essas profecias. Quem sabe a gente não consegue vencer essas tais profecias. Se ele sabe que isso vai acontecer, se ele sabe, irmão, quem dera nós que temos a presença de Jesus, quem dera nós que sentimos a presença de Jesus. Por isso o diabo, o Satanás não quer que você venha aqui, porque não se fala mais do inferno hoje. Ninguém mais fala. Ninguém fala disso aqui. Para que eu vou falar disso aqui, irmão? Se as pessoas querem viver bem aqui na terra, né? E isso que é muito sério, nós precisamos levar ao pé da letra. Eu escutei a Josi orando aqui quando eu passava vendendo ali fora, e eu ouvi ela falando: essas telas aqui vão ser nossos juízes, irmãos. Essas telas vão aparecer. Eu vou dizer: eu te ensinei, olha aqui. Lembra aquele dia que você viu? Eu te ensinei pela palavra, mas eu coloquei para você ver com os teus olhos. E isso que é ilusão cinematográfica. Ninguém gravou o inferno, tá, irmãos? Ninguém foi lá embaixo ver como é. Mas se olhando algo feito artificialmente pelo homem nos dá temor, quem dirá o que será a eternidade sem Deus? Eu não quero estar lá. Volto a repetir, eu só estou ensinando isso aqui para vocês, porque nós vamos morar com o Senhor Jesus. Nós receberemos um novo nome, estaremos marcados, e o próprio Jesus vai encerrar todas as lágrimas dos nossos olhos. Nós moraremos com Ele na eternidade. Por isso lute, irmão. Lute até a morte, não deixe o diabo te tirar da presença de Deus. Ele sabe que ele vai ser envergonhado, que aquela fenda gigantesca, as pessoas vão poder ver ele lá, no período do milênio. As pessoas vão poder dizer: mas esse aí era que fazia todo esse mal, né? E muitos, infelizmente, que conheceram a palavra estarão lá, porque não quiseram servir ao Senhor. Mas graças a Deus por seu Filho Jesus Cristo, que nos dá a salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso Deus nos prova, nos mostrando o seu Espírito Santo em nós, testificando que Ele em breve vem buscar a sua igreja. Então, tudo que foi mostrado aí no vídeo tem os versículos que nós já lemos, o que vai acontecer após 1000 anos. Satanás, isso eu não tenho imagens nem cinematográficas nem nada, dizendo que depois dos 1000 anos vai ser feito então soltura de Satanás, e ele vai ficar por um período de tempo. E acho que esse período de tempo aí são, pelo menos, a Bíblia relata aí, todas as vezes que foi um período de tempo, foi pelo menos 7 dias ou 7 meses. Então, um período de um curto de tempo, ele vai tentar enganar as nações, dizendo: ó, eu saí do inferno, então não adianta vocês quererem servir ele aí. E muita gente, irmão, vai ir atrás dele, infelizmente, mesmo vendo aquela fenda, aquela cratera, vai querer servir o anticristo. Satanás agora já emprestou que não é mais o anticristo, que ele está lá queimando, é o próprio Satanás, o único que vai ser solto depois de 1000 anos. Isso está lá em Apocalipse. Nós vamos mais para frente estudar. Isaías está repleto de profecias, e nós vamos continuar aprendendo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, voltando aqui para o nosso estudo, para finalizar o capítulo 15 e o milênio em si, nesse vídeo que nós vemos inicia o milênio. Quem entendeu, diga amém. Amém. E ali onde o anticristo está com o falso profeta matando as pessoas que não queriam se dobrar, já tinha passado 7 anos, ele já tinha governado a terra, já estava com todo o seu auge de poder. E aí Cristo desce lá sobre Jerusalém. Quando ele desce, os montes são fendidos, a glória do Senhor é tamanha, e Satanás é preso com o sopro da sua boca. O Senhor mata os seus inimigos, eles vão diretos para o inferno. Satanás é lançado vivo junto com a besta, com o falso profeta e o anticristo. São 3, né? E aí começa o milênio de Cristo, vem sobre a terra, e nós reinaremos com ele, seremos ministros,
sacerdotes, trabalharemos para o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, louvado seja o nome de Jesus. Então, agora verso 21 ao 23, por favor, diz assim: preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei da Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. Verso 23: e farei dela uma possessão de ouriços e lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui ele está falando que literalmente a Babilônia, o lugar onde habita o mal, onde vai estar habitando o mal, vai ser varrida como se fosse uma vassoura, não vai sobrar nada e vai virar um lamaçal, como nós vemos aí, e que servirá como habitação de bichos, de corujas, e não vai valer nada. Então, irmão, Deus jurou que vai destruir a Babilônia, o anticristo, e ele vai fazer isto. Glória a Deus. Toda a palavra de Deus até hoje dita se cumpriu. Por que ele não faria isso? Ele vai fazer. Inclusive nós, na nossa mera vida curta de 30, 40, 50, 70 anos, que é o máximo que nós temos aqui, Deus já falou que ia fazer coisas e já fez. Sim ou não, irmãos? Sim. Quem dirá profecias de 2000 anos? Vai acontecer. Já estão acontecendo. E nós estaremos prontos para a vinda do Senhor Jesus. Né? Louvado seja Deus. Deus jurou que ia destruir e ele vai a Babilônia. Verso 24 ao 27, para nós encerrarmos o capítulo. Vamos lá. O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, irmãos, é só uma palavra de Deus. Ele disse assim, ó: se eu disser uma palavra, vai passar todos os céus, vocês estão vendo, a terra vai deixar de existir, mas eu vou cumprir. Passar o céu, a terra, mas eu vou. Agora quem dirá, ele jurar. Ele jurou, dizendo: do jeito que eu pensei, assim sucederá. Como determinei, se efetuará. Então tudo que o Senhor disse que faria, ele vai fazer. Quebrantarei a Síria, a minha terra, na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? Tu acha uma pessoa que diz: não, esse aqui poderia, conseguiria lutar contra Deus? O Apocalipse diz não, que vai se juntar os 10 reis mais fortes da terra, que vão estar junto com o anticristo e vão dizer: vamos tentar lutar contra ele. Lá ele está vindo com um cavalinho branco. Ele vai achar que, irmão, não vai ter quem pode impedir o agir de Deus sobre essa terra. Ninguém. E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então, são coisas que o Senhor jurou e ele vai fazer. Ninguém muda um centímetro da sua vontade. Do jeito que ele falou, ele vai fazer. Ele vai destruir. A Síria é o local onde o anticristo vai estar governando, tá, irmãos? Né? O antigo império assírio, que nós já estudamos aqui, ele diz que vai pisar nessas pessoas, vai destruir. Lá em Apocalipse confirma isso, dizendo que o lagar que Deus vai pisar da ira de Deus sobre as pessoas vai ser terrível, né? E que ele determinou, não tem quem vai impedir, ele estendeu ou não, ninguém vai parar o Senhor. Trazer uma aplicação simples para nós. Está na hora de nós voltarmos a crer que operando Deus, quem impedirá? Essa é a frase do crente convertido, irmão. Não sei se isso aí vai dar certo. Não, irmão, operando Deus, quem impedirá? Se o Senhor disse, ele vai fazer. Então, você tem que voltar a ter essa fé, irmãos, os crentes primitivos. A pessoa não tinha nem dente na boca, não sabia nem falar, nem escrever direito. Aí o profeta diz: você vai ganhar aquela causa na justiça. Não, mas como que? Se os outros são poderosos, tem um advogado, vai lá, ganha a causa na justiça. Porque Deus falou que ia fazer, meus irmãos. É assim que é a fé da igreja. Aí eu falava com o irmãozinho não sabia nem direito que bairro que morava, dizia: não, eu creio que Deus vai fazer, porque ele falou que ia fazer. E Deus fazia para a fé da pessoa. Aí hoje a gente começa a estudar: não, mas aqui tem essa condição aqui, e o advogado lá, e não sei mais o que, não sei se vai dar certo, tem gente melhor do que eu, não sei o que. Irmãos, operando o nosso Deus, quem vai impedir? Alguém tem uma história para me mostrar aí que Deus perdeu?
Me mostre, eu quero ver. Não tem, nosso Deus não perde batalha. Inclusive, eu estou para dizer algo melhor aqui. Deus nem fala e nem se levanta do trono, Ele pensa e o inimigo já perdeu a batalha. Não precisa Deus guerrear, Deus lutar. Não tem um versículo na Bíblia dizendo que Deus vai guerrear com Satanás. Ele vai lá e vai pegar uma espada, e quem faz isso são os anjos, sim, mas Cristo e Deus não precisa, irmão. Você vê que o sopro da boca será eliminado todos os inimigos do povo de Deus. Então eu vou voltar a crer, irmão. O diabo está com raiva dessa igreja, com raiva de você, tentando parar nós, porque ele sabe que nós estamos ensinando para o povo a verdade sobre ele, que ele não vai subsistir mais. Então fique firme. Quando o diabo querer te derrubar, diga assim: fica no teu canto aí, porque você sabe que você já está derrotado. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Aqui, nesse período aqui, quando Jesus fizer isso, as pessoas vão dizer: e não é que era Deus que falava na boca deles mesmo? E não é que é o Senhor que prometeu que viria mesmo? Irmão, a maior raiva de quem vai perder salvação não é porque pecou, é porque não creu na palavra de Deus. E vai dizer: meu Deus, era verdade. Era verdade o que foi ensinado, o que foi falado, o que esse pastor duro dizia. Não deixe, irmão, para crer que Deus faz quando não der mais tempo. Alguém está acordado ainda? Então vamos finalizar. Verso 28 ao 32, Victor. Eu quero explicar aqui para os irmãos algo. Preste atenção. Até aqui no verso 27 nós temos profecias e revelações a respeito do milênio. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nesse momento muda drasticamente a profecia para o cenário atual que Isaías vivia. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu expliquei isso lá no capítulo 1 de Isaías, que Isaías é bem grandão mesmo. Tem hora que ele está falando lá do milênio, tem hora que ele está falando ali do povo, que da hora, e nós temos que saber separar isso. Alguns teólogos, como eu disse, dizem que não tem nada a ver com o futuro, com o milênio, com o que aconteceu só na época, por causa dessas coisas. O 27 ele estava falando do milênio, 23, 24, 22, de Satanás preso embaixo da terra, e no versículo 28 ele já começa a falar que ano que morreu o rei Acás, foi dado esta sentença. Aí alguém vai dizer: meu Deus, mas será que isso aqui é, irmão? Só que houve uma divisão de tempo até registrar-se nos capítulos. Quem sabe que Isaías, os profetas, não tinha capítulo nem versículo? Quem sabe isso? Levante a mão. A Bíblia foi separada por nós homens. Nós colocamos capítulo, número, versículo, antigo, novo, separamos tudo bonitinho. Mas a Bíblia em si, os livros foram todos escritos do começo ao fim. E aqui foi juntado, como acontece em todo o livro de Isaías. Levou um período gigantesco para ser escrito tudo isso. Tanto que aqui fazem 32 anos que se passaram que morreu o rei Uzias. Quem lembra que Isaías, quando tem uma visão, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias? Quem lembra isso aqui? Quem lembra? Ele foi e viu uma visão. Aqui ele está dizendo no ano em que morreu o rei. Já é o neto do cara, irmãos. Passou muito tempo. Então isso aqui está registrando que acontece em Isaías isso. Ele profetiza, ele fala do que vai acontecer lá no futuro, e depois de um tempo ele fala sobre o que está acontecendo no momento. Aí ele fala que nesse tempo em que ele vai agora começar a falar sobre as sentenças do povo ao redor de Israel, e ele volta, vamos dizer assim, para a terra. Ele está no céu falando espiritualmente do futuro, e agora ele volta. Ele diz que isso que ele está dizendo, essa sentença que ele vai começar a dar agora na sua visão, foi no ano em que morreu o rei Acás, que, diga-se de passagem, só por Deus, né? Nós já estudamos aqui o que o camarada fez, né? Fez coisas terríveis, mas no ano que ele morreu, acontece essa visão que Deus dá para Isaías. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então vamos segurar um pouco o milênio e vamos para voltar para a realidade, né? Então depois de 32 anos da morte do outro rei, que era Uzias, agora morre o Acás, e acontece uma nova visão. Ali ele chama de sentença, mas é uma visão que ele tem, né? E deveria ter sido separado do capítulo
14, mas não foi. É os últimos versículos, né? Isaías fala para os judeus não temerem a Filístia. Quem era a Filístia? Os filisteus, um dos maiores inimigos de Israel. E ele começa a dar essa profecia sobre o que Deus ia fazer com a Filístia, que eram os filisteus, com os moabitas, com o povo egípcio, com vários povos. Ele vai falando capítulo por versículo a sentença deles. E agora, por isso que nós vamos correr um pouquinho mais rápido no estudo do texto. Amém, irmãos? Amém. Então os filisteus haviam sido derrotados há mais de 30 anos, buscavam vingança. Desde lá da época de Uzias, eles tinham sido derrotados e eles estavam querendo vingança. E aí, na fraqueza da divisão do reino, eles conseguiram ajudar a abater Judá. Nós vamos ler aí, para finalizar o capítulo, Vitor, até o verso 32, por favor. Então, no ano que morreu Acaz, agora, ele fala e dá profecia para o povo judeu. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, paramos no milênio, ele volta para a terra e fala: olha, voltamos aqui agora, Deus está me dando uma visão a respeito de vocês aqui agora, ó. Não te alegres tu, toda a Filístia, que é onde estão os filisteus, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora, e os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém farei morrer de fome a tua raiz, os filisteus, né? E ele matará os teus sobreviventes. Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Acabando o capítulo, que se responderá, pois, aos mensageiros da nação, que o Senhor fundou a Sião, para que os oprimidos do seu povo nela encontrem refúgio. Então Isaías está profetizando para eles: ele não tem medo dos filisteus, Deus vai colocar eles no lugar deles, porque Israel continuará sendo Israel. Ele estava dizendo, porque Israel aqui, irmão, já tinha que se dividir. Nós já estudamos, não sabe disso, faz meses que nós estamos estudando, já tinha se dividido, já tinha se destruído o reino norte, sobrou só um pouquinho do reino sul, e eles estão morrendo de medo. E o Senhor começa a usar Isaías para dizer: ó, vai ser destruído tal reino, tal reino, tal reino, tal reino, tal reino. Coloca para mim aí, por favor, as imagens que eu pedi para você, filho. Só uma eu te dei? Então bota a primeira. Aí. Capítulo de número 15. Quem ouve, diga amém. Amém. Isaías está profetizando ali no reino sul, né? E ele está falando a primeira profecia para esse povo do reino de Moab aqui, ó. Quem me ouve, diga amém. Amém. Ele vai começar a profetizar: já vocês são dos primeiros que Deus vai destruir. Ele vai destruir por completo vocês. É isso aí. Passa o segundo slide. Capítulo 17, ele vai a profecia dele lá para o povo de Damasco. É isso que ele está profetizando. Lá onde está bem grande, capítulo 17. Lá naquele reino lá de Damasco, a profecia é para eles. Capítulo 18, ele sobe mais para cima, além do Império Assírio, onde está os egípcios e o povo. Esqueci o nome agora, também está aqui nos capítulos seguintes, aí 17, 18, Etiópia. Capítulo 18, a Etiópia. Ele vai falando aí, vai falando tudo que Deus vai fazer com esse povo. Então, nós vamos dar uma leitura agora somente no capítulo de número 15 e vamos finalizar então o nosso culto, porque daí na semana que vem nós voltamos com o capítulo 16, 17, 18 a respeito das profecias de destruição para esse povo ao redor. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então, Isaías ele finaliza essa sessão aí de milênio, mas daqui a pouquinho ele volta a falar. É bem doido mesmo. Por isso que tem gente que diz que não foi Isaías que escreveu. A Jesus falou isso aqui na introdução, que tem gente que diz que não foi Isaías que escreveu os seus 66 livros, por causa dessa loucura de muito tempo para frente, profecia para trás. Aqui, irmão, já faz 32 anos que aconteceu a última visão que ele teve lá, e agora outra visão de sentença de novo. E agora essa sentença é contra Moabe. Quando tiver a palavra peso, significa sentença, né? Naquele mapa que eu mostrei para vocês, bem em frente a Israel, o Senhor está dizendo para Isaías: traga a sentença para Moabe. Ele fala, vamos ler todo o capítulo, que são pouquíssimos versículos. Sentença contra Moabe. Vou ler aqui como se estivesse no tribunal.
final, né? Certamente numa noite vai ser destruída o ar de Moabe, né? A soberba de Moabe, e desfeita. Certamente numa noite vai ser destruída Kir de Moabe. Até se vocês verem o mapa, tem lá uma das cidades, vai ser desfeita também. O Senhor está profetizando aqui. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu estou usando Isaías para profetizar. Vamos lá, até o final. Vai subindo de Bagite, de Bom, aos lugares altos. Não, Isaías está vendo, está tendo uma visão que Deus vai destruindo assim, ó, vai indo de tal cidade até cidade tal, e vai destruindo tudo. Nos lugares outros vão chorar por Nebo, por Medeba, que são todas cidades. Então está passando, mas eles vão clamar. Moabe vai clamar. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. O que Isaías está dizendo? Que eles vão fazer um ritual de humilhação, vão ficar raspar a cabeça e a barba se humilhando, pedindo misericórdia. Essa é a visão que Isaías está tendo. Eles vão colocar pano de saco e sair nas ruas pedindo misericórdia. Irmãos, por que Deus está trazendo essa sentença? Porque os filisteus queriam destruir Israel. E Isaías está tendo uma visão de que eles não tenham medo, que Deus vai detonar com esse povo aí, né? E vai trazendo a sentença. Os seus terraços, suas praças andam gritando, vão sair com medo, chorando abundantemente. Assim Esbom como Eliade andam gritando, são cidades, né? Até Jaá se ouve a sua voz, cidades longes. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma lhe será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Irmão, quem está dizendo isso é Isaías. Isaías está dizendo, a visão que eu estou tendo aqui é muito profunda. Deus vai destruir essa gente. Os seus fugitivos foram até Zoar. Eu não vou imaginando Isaías tendo essa visão. O povo está fugindo e Deus vai destruir eles, como uma novilha de 3 anos, um bezerrinho, porque vão chorando pela subida do nome da cidade Ariluite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Ninim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram, que guardaram, o ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará aos limites de Moabe, e até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu lamento. Então a visão que ele está tendo aí, né, a respeito de Moabe: porquanto as águas de Dimon estarão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Então, para resumir para os irmãos, o Senhor está dizendo para eles: não adianta, não vai ter para onde fugir. Deus vai destruir vocês. Aí, os Moabitas, volta lá naquele mapa lá, Vitor, nós vamos finalizar. Vou só ler aqui o que eu resumi para os irmãos entenderem, do capítulo 15. Deus vai destruir esse reininho roxinho aí, irmão, bem de frente ali para o reino de Judá. Deus vai destruir. De Bom, lá onde está aquela estrelinha lá, é onde eles iriam fugir. Ele está vendo a destruição subindo assim, irmão, né? Está subindo, e eles iam correr para lá para ver se conseguiriam fugir de Deus, iriam dar um jeito, levar os bens, fugir, e não adiantaria. Quando eles chegassem lá, irmãos, os rios já estariam tudo sujos de sangue, de tanta guerra, de tanta matança. Era a sentença de Deus contra eles. Os Moabitas, eles estariam sendo castigados por Deus. O capítulo de número 16, bota para mim lá, Vitor, ou alguém leia para mim. Diz que isso acontecerá num período de 3 anos. Versículo 14, filho. Porém agora falou o Senhor dizendo, dentro de 3 anos, tais como os anos de jornaleiros, quer dizer, a data normal, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e inconveniente. Então Deus está usando Isaías para dizer: Moabe, que foi grande, vai virar nada. Irmão, Deus está usando Isaías de um jeito que você tem um privilégio, irmão, que quando você for em alguma outra igreja, você nunca vai ver ninguém lendo um texto de Isaías 15 para pregar. Você nunca vai ver alguém lendo Isaías 16 para pregar, porque as pessoas não estudam. E você está aprendendo que Deus mostrou para Isaías o que é fazer com os inimigos de Israel ao redor do povo de Jerusalém. Você está aprendendo isso aqui, glorifica o nome do Senhor. Não é chato não, irmão. Você está ganhando mastigadinho. Alguém
passou horas cortando, cozinhando, picando para dar quentinho para você comer. E isso Deus falou. Fala para eles, Isaías, que dentro de 3 anos Deus vai destruir Moabe. Vai destruir. Muitos anos, irmãos, os moabitas quiseram também destruir Israel. Quem lembra de Josafá? Levante a mão. Foi eles que disseram: agora quero ver quem que é esse Josafá. Nós vamos lá e vamos destruir todos eles. E Deus fez eles se matar entre eles e não matou ninguém, porque Josafá jejuou e orou na presença de Deus. Muitos anos no que Moabe, a Filístia, todos esses que nós vamos estudar agora daqui para frente, pelo menos uns 4 ou 5 capítulos, vai falar só sobre a destruição ao redor aí do povo que queria matar Israel, e nem assim eles deram crédito nas profecias de Isaías, né? E você vai aprender isso aqui totalmente de graça, enviado pelo Espírito Santo de Deus, né? Então eles vão ser destruídos, e Deus mandou Isaías falar que dentro de 3 anos destruiria Moabe. Os moabitas tinham feito coisas terríveis para o povo de Israel. Nós vamos ver um pouquinho só de cada sentença, não vamos se ater muito, né? Então eu vou trazer uma aplicação aqui para você dar uma glória a Deus e nós finalizarmos. Podem humilhar, caluniar, maltratar, injustiçar o povo de Deus, mas um dia a conta chega. Quantos anos esse povo humilhou Israel? Quantos anos esse povo tentou destruir Jerusalém? E Deus está dizendo para Isaías: fala para eles que a conta chegou. Fala para eles que a sentença chegou. Aleluia. Fala para eles que Deus trouxe agora a conta para eles pagar. Vou falar aqui o que eu aprendi com o pastor esses dias a respeito de Deus. Quem quer ouvir, diga bem. Amém. Que Deus é exatamente como um garçom. Como assim, pastor? Ele vai deixando a pessoa do restaurante comer tudo que ela quer, fazendo o que quer. Quando no final a pessoa quer sair, você só sai depois que você paga. Não tem o que fazer, irmão. Pode fazer o que quiser no restaurante, mas só vai sair depois que pagar. Então tem muita gente, irmão, que faz o que quer achando que Deus não está vendo, mas vai ter que prestar conta com Deus, meu irmão. Então isso é muito sério. Moabe vai ser destruída, derrubado, mediante uma série de ataques que viria de outros reinos, inclusive voltando para a nossa realidade diante do milênio, que eu acho que os irmãos até se perderam. Lembra que estava vindo o reino assírio destruiu todo o reino norte, destruiu. Quem lembra disso? Destruiu, foram querer fazer aliança, se lascaram, né? O reino assírio e o reino sírio, eles foram destruindo e eles passaram também por Moabe. Mas, irmãos, vou dizer algo aqui: não era o reino assírio que estava destruindo Moabe, era a mão de Deus pesando contra eles, irmãos. Vou trazer uma aplicação aqui, você diga um glória a Deus bem alto. O inimigo acha que está nos destruindo e nos prejudicando, mas Deus faz com que eles se destruam entre eles mesmos. Eu repeti isso que você dá glória a Deus melhor, irmão. Satanás acha que está destruindo, que está potente, mas na verdade Deus vai fazer eles mesmos entre eles se matarem. É por isso que eu não perco tempo com gente que fala mal de mim, de gente que quer me destruir. Entre eles mesmos, depois eles se matam, irmãos. Quem pode glorificar Jesus? Não deixa, pastor, eu estou falando isso, fazendo aquilo, mas a gente entre eles mesmos se mata depois. Já vi muito disso. E Satanás, irmão, não deixa ninguém ficar de pé. Ele usa e depois destrói também a pessoa. Quem pode glorificar Jesus? Então eles iriam correr para os rios, como nós lemos aqui uma leitura rápida do capítulo 15, para buscar, tentar fugir, mas Deus ia secar os rios. Deus ia secar os rios. Nós lemos no capítulo 15, eles não tinham para onde fugir. Correriam para Dimon, que é lá a cidade lá em cima, lá no mapa dá para ver. Eles iam fugir para a cidade lá, mas os rios estariam cheios de sangue. Não daria para alimentar os animais, não daria para sobreviver, para fazer nada. E Deus estaria usando a Síria para destruir Moabe. Pastor, o que sobrasse da Síria, Deus disse: o que sobrar desse povo vai ser devorado por leões. E se ficar alguma coisa, vai ser um povo muito pequeno e muito impotente. Moabe não existe mais. Deus jurou e ele fez o que disse que faria. Vamos nos colocar de pé glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, você não perderia as quartas-feiras por nada.